Boa noite, bem-vindos ao jornal. O Governo acaba de reajustar os preços dos combustíveis. A gasolina reduz de 57 meticais e 89 centavos litro para 56 meticais e 59 centavos, uma diminuição de 1 metical e 3 centavos. O gás doméstico registra uma subida de preço, passando dos atuais 40 meticais e 57 centavos o quilograma para 50 meticais e 74, um aumento de perto de 10 meticais. O gasóleo mantém-se nos atuais 50 meticais e 48 centavos meticais o litro e o petróleo de iluminação também não altera o preço, situando-se em 39 meticais e 55 meticais o litro. A alteração do preço dos combustíveis e outros produtos petrolíferos surge da aplicação na íntegra da legislação sobre a matéria, que estabelece o reajustamento de preços de venda numa base mensal sempre que se verifique uma variação de preço base superior a 3% ou caso haja alteração dos impostos. Os novos preços dos combustíveis passam a vigorar a partir de amanhã. A autoridade tributária adiou por mais 45 dias o prazo de proibição de venda de bebidas alcoólicas sem selo. A decisão foi tomada hoje, numa altura em que comerciantes queixam-se de atraso de atribuição de selos, mesmo depois de legalizarem os seus produtos. Tendo em conta a pressão que nós estamos a receber nos últimos 2-3 dias de requisições tanto de selos, decidimos prorrogar o prazo por 45 dias. O adiamento foi anunciado esta terça-feira, um dia depois de expirar o prazo de proibição da venda de bebidas alcoólicas sem selo de controlo fiscal, criado pela autoridade tributária. Segundo a entidade, os pedidos de selos e de regularização dos produtos suspeitos de contrabando não param de chegar, apesar do fim do prazo da sua venda a 16 de julho. Assim, os comerciantes de bebidas com alto teor alcoólico têm até o dia 30 de agosto para adquirir os selos e, em certos casos, pagarem os impostos devidos. Não é normal, portanto, até esta hora temos recebido 100 pedidos de requisição de selos. Portanto, esta é a razão porque achamos que sim, há espaço, temos que dar oportunidade, portanto, a todos os agentes económicos para poderem regularizar, portanto, a sua situação. Esta terça-feira, dia em que arrancava a fiscalização e a apreensão de bebidas alcoólicas por suspeita de contrabando, muitos comerciantes do mercado Estrela, na cidade de Maputo, revelaram à STV que tem estoque não selado e queixavam-se da demora para obter selos. Selos, que é selo? Nós não temos. Estamos à espera a qualquer momento que as alfândegas nos tragam os selos ou que nos deem autorização para comprar os selos. Tudo faz crer que a burocracia é que está a emperrar os selos. Como vê, o mercado está vazio porque as nossas bebidas ainda não estão seladas, mas nós já pagamos o imposto, estamos à espera do selo. Enquanto não aparecer o selo, nós não podemos trabalhar. Nós estamos à espera de selos pelos nossos responsáveis. Até hoje ainda não nos deram selos. E não temos solução até quando, não sabemos. Os pedidos dão entrada antes de se fazer esta. A autoridade tributária confirma os pagamentos dos impostos destes informais e explica que os pedidos ainda não foram atendidos devido ao excesso de requisições nos últimos 3 dias. Todos eles finalizaram o pagamento ontem e nós estamos a tramitar por forma que ainda hoje, portanto, possam ser autorizados, portanto, a adquirir um selo. Esta medida visa combater a fuga ao fisco numa altura em que mais da metade das bebidas alcoólicas comercializadas no país são contrabandeadas. Até aqui, os selos de controlo fiscal são obrigatórios para bebidas com alto teor alcoólico, mas a partir do dia 17 de novembro, a medida passa a incluir cerveja importada. Não, neste momento a cerveja de produção local está isenta, tanto da selagem. Portanto, a selagem vai abranger apenas a cerveja importada. Caso seja confirmado que os produtos sem selos que estão a ser comercializados são contrabandeados, os comerciantes serão obrigados a pagar entre 10 a 33 salários mínimos e, nos casos de reincidência, a pena de prisão pode ir até 5 anos, segundo o Código Penal.
Ivone Soares dá nota negativa ao desempenho de Filipe Nunes na primeira metade do seu mandato. A chefe da bancada da Renamo diz que o Presidente da República devia diariamente reler as promessas que fez no empossamento para ter noção do nível de incumprimento. Ivone Soares diz que a primeira metade do mandato de Filipe Nunes é marcada por desobediências ao chefe de Estado dentro do seu próprio partido. Traz como exemplo o fato de Filipe Nunes ter prometido que de tudo faria para que o Parlamento viabilizasse a proposta de eleição de governadores provinciais, tendo, entretanto, a bancada da Frelimo chumbado a proposta. Foi uma marca muito negativa essa, de vermos que o chefe de Estado dava uma orientação ao seu próprio partido e a bancada do seu partido não cumpria. Portanto, a governação do presidente Nunes não está a trazer aquilo que ele prometeu no seu discurso inaugural. Eu penso que o ideal seria pegar no discurso inaugural que ele fez e diariamente ele reler o discurso, os seus assessores relerem o discurso, os seus ministros relerem o discurso e depois analisarem se aquele discurso realmente é consentâneo com o comportamento que estão todos eles a ter neste momento. Soares saúda o fato de Filipe Nunes ter feito uma autoavaliação dos 2 anos e meio de governação, mas diz que o chefe de Estado devia ter mostrado o que se tinha planificado para se analisar em que percentagem foi executado. Mostra-nos que há um trabalho de casa muito importante que não foi feito. Portanto, nós não sabemos em quantos % é que está o projeto de construção de estradas em Moçambique. O que é que ele conseguiu fazer e o que é que ele tinha prometido fazer, para a gente avaliar se está nos níveis ou se está muito abaixo dos níveis. Ivone Soares volta a criticar o fato de dirigentes usarem viaturas que considera bastante luxuosas, enquanto na falta de transporte, os moçambicanos são conduzidos em carinhas de caixa aberta, vulgo My Love. Em Tanzânia, por exemplo, o Presidente da República decidiu que todos os ministros vão ser transportados doravante no transporte Toyota Vitz. Será que são menos dignos que os deputados moçambicanos, são menos dignos que os ministros moçambicanos porque andam no Vitz? Eu penso que não. Não digo que tenhamos que ser um Estado miserabilista, mas vamos olhar para aquilo que são realmente as nossas capacidades. Já o chefe da bancada do MDM diz que o Presidente da República centrou a avaliação de metade do seu mandato em questões marginais. Lutero Simango criticou a omissão das dívidas ocultas no informe e classificou a governação de Nunes de totalmente negativa. O Movimento Democrático de Moçambique, através do chefe da sua bancada parlamentar, considera que os 2 anos e meio da governação de Filipe Nunes foram marcados pela tensão política, dívidas ocultas e uma queda de qualidade de serviços básicos, facto que leva a dar uma classificação totalmente negativa. A governação ao longo deste período, de fato, não conseguiu e nem consegue satisfazer as necessidades básicas das populações. Lutero Simango critica a omissão das dívidas ocultas no informe do Presidente da República e recorda que a expectativa dos moçambicanos é ver responsabilizados todos implicados no processo. Ele concentrou-se em aspectos não essenciais, em aspectos marginais, porque o povo moçambicano quer saber de fato como é que este governo vai gerir a questão das dívidas ocultas. Não basta condenar o antigo ministro da Justiça, não basta condenar os tais chamados gestores financeiros do Estado-Maior do Exército Nacional. É preciso, de fato, responsabilizar e criminalizar todos aqueles que estiveram à frente do processo que levou Moçambique a ter as dívidas ocultas. O MDM diz que não é verdade que Nunes melhorou as infraestruturas do país, uma vez que as mesmas não estão em zonas produtivas. Entanto, o que temos notado é que temos infraestruturas como o aeroporto, como o edifício recentemente inaugurado do Banco de Moçambique. Estas infraestruturas, de fato, não produzem riqueza.
Pero Simango diz que houve avanços na manutenção da paz, mas é preciso tornar o diálogo mais abrangente e inclusivo. De fato, temos testemunhado a trégua, é uma paz de silêncio, de toar das armas. Daí então temos dito por várias vezes que é preciso que as duas partes assumam as suas responsabilidades militares, dando termo a este conflito e ao mesmo tempo criar as condições necessárias para que o diálogo político seja cada vez mais nacional, abrangente e inclusivo. O Ministério da Economia e Finanças anunciou hoje que o governo falhou a prestação, o pagamento de juros da Ematum e não da Proíndicos, como foi veiculado ontem no Jornal da Noite. Numa informação partilhada com a STV, o Ministério da Economia e Finanças explica que trata-se de uma segunda prestação de juros da Ematum, no valor de cerca de 38 milhões de dólares norte-americanos. A quantia devia ser paga hoje aos credores, mas tal não aconteceu devido às dificuldades económicas e financeiras que afetaram severamente as finanças públicas. Esta é a segunda vez que o governo entra em cumprimento com a dívida da Ematum, depois de falhar a primeira prestação no dia 18 de janeiro deste ano. O governo adianta que quer ajustar as dívidas às condições atuais do país e acrescenta que contratou 2 assessores jurídicos e financeiros internacionais para reestruturar o empréstimo. O Banco Mundial vai emprestar 131 milhões de dólares ao país para projetos de desenvolvimento. O financiamento foi aprovado na reunião do Conselho de Ministros e o Governo aprovou também nesta reunião o Fundo de Calamidades e as datas para o recenseamento eleitoral. Em sessão de Conselho de Ministros desta terça-feira, o Governo aprovou 3 financiamentos do Banco Mundial que serão desembolsados através da Associação de Desenvolvimento Internacional. O mais importante vai financiar a Organização das Estatísticas. O Conselho de Ministros aprovou 4 resoluções que ratificam igual número de acordos, a saber, a resolução que ratifica o acordo de donativo celebrado no dia 17 de julho de 2017 em Maputo, entre o Governo da República de Moçambique e a Associação de Desenvolvimento Internacional, destinado ao financiamento para o projeto de estatísticas nacionais e dados para o desenvolvimento no valor de 62 milhões de dólares norte-americanos. A segunda resolução refere-se à ratificação do acordo de crédito celebrado no dia 13 de julho de 2017, igualmente em Maputo, entre o Governo da República de Moçambique e a Associação de Desenvolvimento Internacional, destinado ao financiamento adicional para o projeto de apoio ao setor de educação, no valor de 59 milhões de dólares norte-americanos. A terceira resolução refere-se à ratificação do acordo de crédito celebrado entre o Governo da República de Moçambique e a Associação Internacional de Desenvolvimento, também em Maputo, no dia 13 de julho, no valor de 10 milhões de dólares norte-americanos destinados ao financiamento adicional para o projeto de proteção social. Além do Banco Mundial, o Governo fechou um financiamento com o Banco Árabe para o Desenvolvimento em África. Quarto instrumento, portanto, a resolução que ratifica o acordo de crédito celebrado no dia 18 de maio de 2016 em Jakarta, Indonésia, entre o Governo da República de Moçambique e o Banco Árabe para o Desenvolvimento Econômico em África, BADEA, destinado ao financiamento do projeto de construção
do Departamento de Geologia e do edifício da administração da Faculdade de Ciências no campus universitário da Universidade Eduardo Mondlane, no valor de 10 milhões de dólares norte-americanos. Ainda na reunião de Conselho de Ministros foi criado o Fundo de Calamidades e definiu-se as datas para o recenseamento eleitoral. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que cria o Fundo de Gestão de Calamidades. Será o Governo, através do Instituto de Gestão de Calamidades, a gerir este fundo que tem uma natureza de conta bancária e, como dizia, visa financiar as ações de prontidão, de resposta, de recuperação que decorram, portanto, dos eventos calamitosos. O Conselho de Ministros fixa o período de recenseamento eleitoral de raiz para o período de 1 de março de 2018 a 29 de abril de 2018. A polícia está a investigar supostas torturas da Unidade de Intervenção Rápida numa mina de pedras preciosas em Cabo Delgado. Se forem confirmados os fatos, a polícia diz que vai responsabilizar exemplarmente os seus agentes. Tem que dizer, eu sou ladrão. Depois de levar essa parte, tem que eu sou ladrão. Viram? Recebeu uma oportunidade, eu sou ladrão. Este vídeo, captado por uma câmara amadora, mostra elementos alegadamente da Unidade de Intervenção Rápida a torturarem supostos garimpeiros. Ouvindo o som da gravação, nota-se que os alegados agentes falam português e dão ordens de pancadaria. Passar esse dá uma chapada. Eu carrego a aceitação. E aquele que chapada, tem que dizer, eu sou ladrão. Neste outro vídeo, e num sinal de humilhação, os homens recebem ordens para pousar a cabeça no chão e entoam uma canção. Estas imagens foram analisadas pela polícia e esta terça-feira fizeram parte da agenda da reunião do Comando Geral. Os atos que se visualizam nestes vídeos, no primeiro, não são atos condenáveis e pior ainda porque é visível alguns, portanto, ou supostamente alguns agentes da Unidade de Intervenção Rápida. Interessa a polícia e o Comando-Geral fez reflexão em relação a isto e imediatamente decorre, foi instituído que é necessário haver alguma averiguação profunda. Se não quer, você vai levar, não? Vai bater bem, você vai ser batido bem, você. Caso se confirme o envolvimento de agentes da polícia nos atos de tortura, a PRM irá instaurar um processo para a responsabilização dos seus agentes. O importante neste momento é averiguar aonde é que ocorreram aqueles fatos, quando é que ocorreram aqueles fatos, identificar os indivíduos que estão envolvidos nos fatos, apurar as circunstâncias exatas em que aqueles todos os fatos acontecem e só depois disso é que se poderá, portanto, assacar alguma responsabilidade, tanto em função da averiguação que está sendo feita. Suspeita-se que os atos de violência tenham ocorrido numa mina rubi em Amanhumbire, na província de Cabo Delgado. O Presidente da República impulsou hoje o comandante e o vice-comandante do Instituto Superior de Estudos de Defesa e desafiou os dirigentes a fazerem da ISEDEF uma instituição de excelência. Samuel Luluva e David Manungoro são os novos dirigentes do Instituto Superior de Estudos de Defesa, impulsados esta terça-feira para comandante e vice-comandante, respectivamente. Os dois são quadros do ISEDEF e o novo comandante, Samuel Luluva, ocupava até a data da sua nomeação o cargo de chefe do Gabinete de Planeamento e Programação.
Durante a cerimônia de empossamento, o presidente da República exigiu nova dinâmica e diz que os novos dirigentes devem, acima de tudo, ser rigorosos na gestão de recursos. Esperamos uma gestão cuidada e criteriosa da coisa pública, com enfoque na observância dos procedimentos e regulamentos em vigor. É nossa expectativa que os parcos recursos atribuídos ao ISDEF sejam rigorosamente geridos e sejam corretamente direcionados a áreas que promovam o desenvolvimento do Instituto. Os empossados prometem melhorar o funcionamento da instituição. Veremos o que será necessário para melhorar ou não, em função daquilo que já venha sendo desenvolvido no ISDEF. Devo dizer que eu não sou novo no ISDEF, algumas das dificuldades também vivi, algumas das realizações também fiz parte, então vou dar continuidade a esse trabalho. Samuel Luluva substituiu no cargo de comandante do ISED a Daniel Frazão Chali, este que ocupava o cargo desde 2011. Já David Munongoro ocupa o cargo que era dirigido por Mauro Litamba, este já falecido. Ainda hoje, o Ministro da Defesa impulsou o Diretor de Logística e Património, Gabinete Jurídico e Reconhecimento do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Atanásio Mutumuca acredita que os quadros vão contribuir para a implementação do Plano Setor para Formação, Infraestrutura, Logística e Saúde Militar. O Tenente-Coronel Miguel Matenta é o novo homem forte da Logística e Património do Ministério da Defesa Nacional. Salvador Ntumuki foi ainda buscar o Coronel Teófilo Chongo para o Gabinete Jurídico e o Brigadeiro Aldo Fumo para a chefia do Departamento de Reconhecimento do Estado-Maior-General. O Ministro da Defesa quer uma gestão criteriosa dos meios do setor, humanismo, trabalho em equipa e um desempenho focado nos resultados. Apelamos para que não pauteis por atos de humilhação para com os vossos colaboradores. Utilização irracional dos recursos patrimoniais duramente adquiridos através do erário público. Favoritismo e clientismo na realização de concursos de aquisição e bens e cobranças para a prestação de apoio técnico de qualquer natureza. Os empossados comprometem-se a atingir os resultados pelos quais foram indicados para a segurança do Estado. É um desafio muito grande. Tal como viram, está-se a criar o posto que eu vou dirigir. Não existia. Então, criar, determinar as políticas, estar em cima de todos os acontecimentos, acho que vamos conseguir levar o barco à frente e vamos conseguir ter o controle da situação de segurança do país. Uma vez o Estado e o Ministério da Defesa em particular funciona na base de instrumentos, e os instrumentos já foram evocados por Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, são esses instrumentos que vamos fazer valer de forma dinâmica, como nos exige a dinâmica atual. O Ministro da Defesa disse acreditar que as nomeações vão contribuir para a implementação do plano do setor na formação, infraestruturas, logística e saúde militar. Vamos agora observar uma breve pausa, mas antes veja o que vem a seguir. Mais um caso de roubo no Hospital Central de Climano. Um homem foi flagrado a tentar tirar uma peça do aparelho TAC. É o assunto que vamos desenvolver logo a seguir no intervalo. Até já. A Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal entra na fase decisiva, com a realização das meias finais da prova. Única equipa que impôs uma derrota ao Ferroviário de Maputo na fase regular, o Costa do Sol, parte para esta fase a eliminar motivado. Apostado na revalidação do título, o Ferroviário de Maputo promete não facilitar o seu adversário. Quarta-feira, às 17h30, no pavilhão do Machacane, Costa do Sol e Ferroviário lutam pelo acesso à final da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. As estrelas do basquetebol moçambicano brilham na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro.
Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Estamos de volta às notícias do Jornal da Noite para olhar para Zambésia, onde mais um caso de roubo acontece no Hospital Central de Climane. O homem foi flagrado a tentar retirar sem autorização do hospital uma peça importante que torna funcional o aparelho de TAC. Trata-se de um equipamento que emite radiação para detectar doenças. Está avaliado em cerca de 3 milhões de meticais. É mais um caso de tentativa de alegado furto de uma peça importante dentro do Hospital Central de Climane que torna funcional o aparelho de TAC. Emirane Moussa foi encontrado no fim da tarde de segunda-feira a sair com esta caixa, onde contém o referido equipamento. Não aconteceu nada de especial, a peça veio para substituir uma peça que estava avariada no TAC, mas com o relatório, com a presença do técnico de Siemens South Africa, Mr. Robin Mathison, não foi necessário utilizar a peça. Com isso, a Siemens South Africa, passado 2 semanas, pediu para a peça voltar para a África do Sul. Neste contexto, a peça hoje, a DHL, por ordem de DHL South Africa, veio fazer o carregamento da peça. Essencialmente foi isso. Ok, mas sabe que este é um hospital que tem responsáveis. Há algum responsável, o Ministério da Saúde, doutor, a direção deu autorização para isso? Neste momento não foi dada autorização da parte de nenhum deles. O diretor-geral do Hospital Central de Climane diz que Emirane Moussa não recebeu nenhuma autorização para retirar o aparelho. A peça estava com o engenheiro, que é o representante da Will Trading, que é a empresa que forneceu os equipamentos ao hospital. Os equipamentos que estão no hospital foram fornecidos por uma empresa coreana chamada Will Trading, que fez contratos com o Ministério da Saúde. Portanto, para nós, como direção do hospital, autorizarmos a saída, depende da orientação do Ministério da Saúde. Portanto, mesmo se a Will Trading interagisse conosco como direção do hospital, nós não havíamos de autorizar a saída. Neste momento, Emirane Moussa está detido na 3ª esquadra para averiguações do caso de que é acusado. O presidente da Confederação das Associações Económicas diz que está satisfeito com o nível do diálogo entre o setor privado e o governo. Agostinho Vuma diz que o modelo atualmente usado trouxe uma nova dinâmica entre as relações público-privado. O presidente da CTA falava na abertura do 4º Seminário de Conselhos Empresariais Provinciais. O 4º Seminário dos Conselhos Empresariais Provinciais da Confederação das Associações Económicas de Moçambique iniciou nesta terça-feira em Maputo. Tem por objetivo reforçar a capacidade de diálogo entre o setor privado e o governo a nível provincial. Agostinho Vuma, presidente da CTA, faz uma avaliação positiva do diálogo entre o setor público e privado no país. Estamos satisfeitos não só pela fluidez, mas pelo modelo em si. Nós temos um modelo de diálogo que permite um memorando onde as partes acordam aspectos que possam merecer atenção para esse ciclo de reformas. Agostinho Vuma afirma que o modelo em uso é o melhor porque permite a identificação dos constrangimentos que impedem o crescimento do setor privado nacional. O modelo que nós viemos usando em 20 anos que não funcionou, não permitia a monitoria dos aspectos que minam o florescimento das nossas empresas, e agora pensamos que todos esses aspectos que estrangulam o crescimento das nossas empresas têm um tratamento em memorando. É o melhor diálogo que nós estamos a conhecer. O seminário irá permitir a integração das novas equipas de trabalho, a criação de um plano estratégico e as definições das atribuições dos conselhos empresariais provinciais. O evento tem a duração de 3 dias e conta com a presença dos presidentes dos conselhos empresariais provinciais.
34 militares estão desaparecidos desde o naufrágio de um navio no domingo na República dos Camarões. Esta segunda-feira apenas foram encontrados 3 corpos. Autoridades já começaram a investigar as razões do sucedido. Até esta segunda-feira só haviam sido localizados corpos de 3 militares, sendo que outros 34 estão desaparecidos. O ministro da Defesa dos Camarões garantiu que as buscas deverão continuar até a localização de todos os desaparecidos, com ou sem vida. A jurisdição do Rio, onde ocorreu o acidente, localiza-se na península de Bacassi, que foi entregue aos Camarões pela Nigéria, na sequência de uma ordem do Tribunal Internacional de Justiça. As forças da Nigéria ocuparam a região em causa em 1980, levando a violentos confrontos com as forças militares dos Camarões. Enquanto decorrem as buscas pelos desaparecidos, por outro lado, as autoridades investigam a razão do naufrágio. A oposição venezuelana anunciou que vai formar um governo de transição e vai organizar uma greve geral de 24 horas para esta quinta-feira. A decisão acontece depois do governo ter garantido que vai manter a convocatória da Assembleia Constituinte, projeto reprovado por voto popular este domingo. A coligação da oposição Mesa de Unidade Democrática informou que vai avançar esta semana com a formação de um governo paralelo baseado no compromisso de unidade para a governabilidade, segundo revelou o vice-presidente do Parlamento, Fred Guevara, em conferência de imprensa. O deputado afirmou que este compromisso vai estabelecer entre todos os intervenientes da unidade democrática um desafio que envolve a população, diferentes setores da sociedade e dirigentes políticos. A oposição atualizou os dados relativos à consulta simbólica de domingo, em que participaram 7,5 milhões de venezuelanos, dentro e fora do país, com 98% a responder sim pela rejeição da Assembleia Constituinte, prevista a 30 de julho. A Assembleia Constituinte, exigida pelo Presidente, é um órgão que tem como função redigir ou reformar a Constituição da República. Assim, os populares pautaram pela reprovação por receio de que Maduro pode utilizar o órgão colegial para reforçar seus poderes, uma vez que através da Assembleia da República não pode, porque a mesma é dominada pelos partidos da oposição. Na Turquia, um tribunal decidiu manter em prisão 6 ativistas dos direitos humanos, incluindo a diretora da Amnistia Internacional para aquele país. 8 militantes turcos dos direitos humanos, incluindo a diretora da Amnistia Internacional para aquele país, foram detidos a 5 de julho, juntamente com 2 formadores estrangeiros, um sueco e outro alemão. Mas dias depois, 6 deles foram colocados em detenção e 4 foram libertos, mas ficaram sob controle judicial. O grupo é acusado pelas autoridades turcas de cometer um crime em nome da organização do líder religioso Fethullah Gülen, acusado de planear o golpe falhado de 15 de julho de 2016. Os ativistas foram detidos após participarem de um seminário de rotina sobre direitos humanos realizado na Turquia. Na segunda-feira, os 10 ativistas foram presentes pela primeira vez desde que foram detidos a 5 de julho, a um procurador. Estas detenções tiveram lugar num contexto de purgas maciças desde a tentativa de golpe de Estado. Mais de 50 mil pessoas, incluindo os adversários do presidente turco, membros de organizações não governamentais e jornalistas, foram detidas. As interpelações dos ativistas dos direitos humanos suscitaram preocupação por parte dos parceiros ocidentais de Ankara. O Conselho da Europa, do qual faz parte a Turquia, exigiu a libertação imediata dos ativistas. Veja no próximo bloco, os Mambas iniciaram hoje o trabalho de preparação para o jogo de domingo diante do Madagascar. É um assunto para desenvolver logo a seguir ao intervalo, mas antes as previsões meteorológicas para todas as capitais provinciais do país. No sul, Maputo registrará a máxima de 25 graus, mínima de 13, Xaixai com 25, mínima de 14, Inhambane igualmente com 25, máxima mínima de 13 graus Celsius. No centro, a Beira registra máxima de 24 graus, mínima de 17, Chimoio com 23, mínima de 14, Tete com 28, mínima de 16 e Climane com 26, mínima de 16 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula registra 26 graus, máxima mínima de 18, Lexinga com máxima de 24, mínima de 12 e Pemba a máxima de 29, mínima de 20 graus Celsius.
Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Volta a informação no Jornal da Noite. Os Mambas iniciaram hoje os trabalhos de preparação com vista ao jogo de domingo diante de Madagascar, inserido na segunda mão das eliminatórias do CAN interno. Abel Xavier manteve os mesmos 23 jogadores convocados no jogo anterior. O empate a 2 bolas, registado em Antananarivo no passado domingo, diante de Madagascar, abre boas perspectivas para a passagem à última eliminatória de acesso ao CAN interno, que terá lugar no Quênia em 2018. É com esta perspectiva que a seleção nacional iniciou a sua preparação, pensando em vencer o jogo de domingo. Aquilo que eu pretendo sempre é que os meus jogadores estejam conscientes de todo o tipo de dificuldades que possam encontrar nas 4 linhas. E eu penso que esta característica de segurança, do domínio das coisas que acontecem durante o jogo, transmite uma nova mentalidade instalada nos meus jogadores. O grupo está um bocadinho recuperado da viagem e tudo, e estamos prontos para dar continuidade àquilo que é o nosso trabalho. A equipa, quanto ao aspecto psicológico, né, está muito boa, está muito motivada e preparada para poder arrecadar um bom resultado aqui em casa. Na sessão desta terça-feira, Abel Xavier fez um treino leve de gestão de esforços depois do jogo e da viagem. Nos próximos dias, os aspectos defensivos, bem como a finalização, serão a prioridade para ultrapassar os malgaches. Vamos melhorar um pouco da organização nos aspectos todavia defensivos, jogo continuado e transições, mas esta equipa de Madagascar é uma equipa que merece o seu devido respeito. E porque o combinado nacional já tem um conhecimento profundo do seu adversário, a equipa técnica e os jogadores mostraram-se mais confiantes e determinantes. Ainda assim, pretendem mostrar respeito pelos malgaches. Nós queremos é ganhar e passar esta eliminatória. Aquilo que nós temos que fazer é não facilitar. Nós estamos confiantes com o trabalho que a gente faz e achamos que somos capazes. O mais importante é passar a qualificação. Passar a qualificação, independentemente do resultado, a gente quer passar a qualificação. Para o jogo de domingo, Abel Xavier manteve os mesmos 23 jogadores convocados para o último jogo diante de Madagascar. E agora, Moçambola Zap 2017, há mexidas no comando técnico do 1º de Maio de Climane. Cesário Matos e Ernesto Fumo estão fora de comando técnico devido a maus resultados. As decisões do clube surgem numa altura em que reclama-se de atrasos de 3 meses de salários para jogadores e treinadores. De acordo com a direção do clube, a rescisão contratual da equipa técnica tem que ver com maus resultados da equipa na tabela classificativa. Dos 20 jogos realizados, o 1º de Maio de Climane somou 18 pontos. Saiu muito cedo, não mata bicho. Ter que chegar aqui, ter que treinar. Vê lá isso, sua missa. Eu tenho que gastar a minha mente e meu corpo. Eu concordo com a tua ideia. Não é fácil isso. Concordo com a tua ideia, não estou a desconcordar. Eu concordo com a tua ideia. Exatamente. E Missa está a pedir para amanhã nós fazermos o mesmo. Sim. Ficarmos sem matabichar e virmos aqui treinar. Quer dizer, só querem nós treinarmos só por treinar. É isso. Por causa de maus resultados que a equipe vinha atravessando nos últimos momentos, a direção, na sua sentada largada,
pensou melhor de ter-lhes desvinculado a equipe técnica. Os jogadores do 1º de maio de Climane estão há 2 dias sem treinar devido ao mau ambiente instalado. Eles reclamam os 3 meses de salário em atraso. E neste exato momento estamos com atraso de salários de 3 meses, posso assim dizer. Nós não sabemos também realmente o que está a acontecer ou o que aconteceu entre eles, porque estamos a treinar sem os treinadores principais, já estamos a um treino sem eles aqui. Assunto de treinador, isso cabe à direção que escolheu, decidiu assim que iriam sair os treinadores, que virão outros treinadores para trabalhar conosco. Até agora ainda não tem uma data a anunciar, mas eles falaram em breve irão nos dar os salários. O inspetor da Direção Provincial da Juventude e Desportos da Zambésia esteve no campo na manhã desta terça-feira para falar com os jogadores. Estamos preocupados realmente com aquilo que é a situação atual da própria direção ou do próprio clube do 1º de maio, principalmente nos resultados que ultimamente têm se verificado. E pronto, foram constatados vários problemas. E são realmente problemas pontuais. Sem gravar entrevista, jogadores dizem que estranham a decisão de algumas pessoas dentro do clube que estão a criar mau ambiente. E em reação, Cesário Matos e Ernesto Fumo, técnicos principal e adjunto, dizem que tudo fizeram para o bem do clube, mas admitem respeitar as decisões das lideranças do clube. Sinceramente, o fundo da questão não posso precisar, mas o que tenho a informar e a confirmar é que no domingo fomos convidados ao encontro com a direção e fomos informados que não íamos, dali para frente não íamos ser os treinadores. Eu não sei se será propriamente os resultados. O nosso grande objetivo, o objetivo do clube é a manutenção. E, diferente do que muitos dizem, que a equipe está mal, eu prefiro dizer que a equipe não está mal, a equipe não está bem, porque estamos numa posição em que ainda é possível alcançar os nossos objetivos. Então, penso que não podemos dramatizar as coisas. Apesar das dificuldades, como eu disse, nós como treinadores sempre procuramos incutir ou colocar os jogadores à margem daqueles que eram os problemas do clube. Procuramos sempre incutir neles que temos que fazer, era o nosso trabalho. Nós como treinadores, como jogadores, que era treinar a equipe, eles cumprir com as nossas orientações e que a outra parte, neste caso, que a direção também procurasse fazer a sua parte. Eu acho que nós como treinadores e os jogadores não temos razões de queixa entre nós em relação aos jogadores e treinadores. Procuramos dar o melhor de nós para podermos ajudar o grupo e como treinadores estamos satisfeitos com o trabalho que desenvolvemos lá. É verdade que neste momento a nossa situação não era das melhores, mas ainda estamos dentro dos objetivos. E agora um olhar para os Jogos Desportivos Escolares. A ginástica é uma das modalidades que estão a ser disputadas nesta 13ª edição. Os atletas garantem que vão fazer tudo para conseguir sair de Gaza vitoriosos. Atletas prontos? Este é Tomás Chuma, representa a seleção de ginástica da cidade de Maputo. Ele explica que está a dar o seu melhor para vencer os seus adversários. Na cidade de Maputo, como prometemos honrar com aqueles que foram os nossos compromissos, prometemos que vamos dar o nosso máximo para conseguir o primeiro lugar neste caso. Como resultado do empenho da sua seleção, Tomás diz que já conseguiram resultados positivos. Conseguimos conquistar o primeiro lugar nas provas de pessoas com deficiência auditiva, que levamos o primeiro lugar masculino e feminino, conquistamos a medalha de ouro masculino e feminino, e nesse caso eu também nas provas de alunos sem deficiência auditiva consegui conquistar o primeiro lugar. Augusto Zacarias é de Sofala. Ele diz que a disputa está muito renhida. Está muito difícil. Aqui os concorrentes estão fortes então? Sim, muito forte. O que Sofala pode esperar de ti? Vais vencer, vais perder, como é que é? Vou vencer. Sim. Fizeste quantas provas hoje? 2.
duas provas. Quais provas fizeste? Passagem dupla em 30 segundos, mais corrida com velocidade em 30 segundos. Ok. O que é mais difícil aqui? Passagem dupla. É muito difícil mesmo. Ok. Porque tem que saltar com muita força, velocidade mesmo. Técnicos e juízes. Juiz funcionário. Elvis Tembe é treinador e atleta da Seleção Nacional de Salto à Corda. Ele faz parte do grupo de atletas que recentemente conquistou pela terceira vez consecutiva o Mundial da modalidade. Já consegui ver alguns atletas com marcas possíveis de competir em campeonatos internacionais e isso é uma alegria, e ver que essas crianças não só vêm de Maputo cidade, mas sim das outras províncias. As crianças estão a ter resultados altos em provas de velocidade, são crianças de Zambé, são crianças de Inhambane, das outras províncias, e isso aí é uma boa promessa, porque tendo em conta que a seleção atualmente é composta por atletas só de Maputo cidade, Maputo província. Ele acredita que nos próximos anos Moçambique pode ser uma potência nos escalões inferiores. O que temos de fazer agora para massificar a modalidade e elevar o nível é trabalhar. Vamos fazer isso, a seleção vai trabalhar, vai fazer uma volta às províncias no sentido de elevar o nível das outras crianças, para que nos próximos campeonatos mundiais possamos levar júniores. E acredito eu que nessas idades, se elas fazem essas provas nos próximos campeonatos mundiais, se tivermos mais financiamento e o apoio do governo, como tivemos dessa vez, somos capazes de levar equipes sêniores e equipes júniores. A Comissão Técnica da Modalidade detalha as províncias que lideram as provas. Em feminino, atletas com deficiência auditiva, temos Maputo cidade, Inhambane, Niassa, Tete e Nampula, respectivamente, do primeiro ao quinto lugar. Em feminino, em masculino, temos Maputo cidade, Inhambane, Maputo província, Sofala e Tete. Em feminino, sem deficiência auditiva, temos Zambésia, Maputo, Niassa, Gaza e Tete, de primeiro a quinto lugar, respectivamente. Celebra-se hoje o Dia Internacional Nelson Mandela. Esta foi uma forma encontrada das Nações Unidas de honrar o legado de um dos maiores líderes do século XX. The first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. And one of the most important weapons in changing yourself is to recognize that peace, people everywhere in the world want peace. But humility is one of the most important qualities which you must have. Because if you are humble, if you make people realize that you are no threat to them, then people will embrace you. Estas são algumas palavras que inspiraram jovens sul-africanos do grupo Kawane Leadership Foundation a oferecer nesta terça-feira refeições a várias pessoas desfavorecidas na África do Sul. O grupo afirma que este gesto simbólico representa a abundância que poderia haver caso os recursos do país fossem distribuídos de maneira justa. Rolihlahla Madiba Mandela, mais conhecido por Nelson Mandela, foi o principal representante do movimento anti-apartheid, que lutou para colocar fim à segregação e opressão racial entre os brancos e negros na África do Sul. Por conta das suas campanhas de sabotagem contra as políticas do apartheid, Mandela foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. Mas mesmo na cadeia não abandonou os seus ideais nem a sua luta pelos direitos humanos, igualdade social, política e econômica na África do Sul.
Em 1990, uma forte campanha do ANC, junto com a pressão internacional, conseguiu libertar Nelson Mandela. Em 1993, Mandela venceu o Prêmio Nobel da Paz e no ano seguinte tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul através de eleições livres, transparentes e justas. No Dia Internacional de Mandela, que se assinala 18 de julho, mais do que se celebrar o aniversário e os feitos do líder, celebra-se a proteção dos direitos humanos, a igualdade entre as raças e etnia, a resolução dos conflitos entre os povos e a integridade da humanidade. E assim termina o Jornal de hoje. Obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais informação. Somos todos Moçambique, STV, 15 anos.